Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12, segundo livro da Bíblia, o livro do Êxodo. Nós leremos os versos 7 a 13. Farei a leitura, então peço que os irmãos a acompanhem. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta. Nas casas em que o comerem, naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que, porém, ficar até pela manhã, queimá-los eis. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-los-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Amém. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, nós rendemos graças ao Teu nome, ó Deus, agradecidos pela Tua palavra. Agradecidos, ó Deus, pela Tua palavra lida aqui nessa noite. Por tudo aquilo que o Senhor já tem falado conosco, ó Deus, nesse momento de culto. E nós te pedimos então, ó Deus, humildemente, que o Senhor continue falando conosco. Abre os nossos corações, ilumina as nossas mentes, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito. E que nesse momento nós possamos, ó Deus, apurar aquilo que a Tua palavra tem para nós nessa noite. No nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Meus irmãos, no ano de 1620, 102 peregrinos ingleses, fugindo da igreja da Inglaterra, a igreja anglicana, em busca de uma forma de adoração, uma forma de culto, que fosse mais centrada na palavra, que tivesse de fato uma certa liberdade, mas que fosse centrada na palavra. Essas 102 pessoas então entram em um barco chamado Mayflower, rumo aos Estados Unidos da América. Uma viagem de 66 dias, uma viagem difícil, uma viagem cansativa. Eles encararam então um mar revolto, eles encararam doenças, eles encararam fome durante essa viagem, e então eles aportam ali nos Estados Unidos da América, depois de 66 dias. Pensaram então ter acabado a sua dificuldade, a sua peregrinação, mas um rigoroso inverno então acomete aquele povo, e cerca de 45 pessoas das 102 que haviam embarcado 2 meses antes morrem durante aquele tenebroso inverno. Aquele povo então fica cabisbaixo, aquele povo então fica triste, aquele povo então perde quase metade então da sua comunidade, a comunidade que tinha embarcado 2 meses antes. E aquele povo então recebe a ajuda de nativos daquela ilha, daquele lugar, pessoas que vêm e ensinam então eles a plantarem, a colherem, ensinam eles a caçar, e cerca de quase 1 ano depois, esse povo então, ele pode fazer uma grande colheita, ele pode colher os frutos do seu trabalho durante todo esse ano. Algo que ficou conhecido então como o Dia de Ações de Graças, Thanksgiving, o Dia de Ações de Graças. Essa jornada então, meus irmãos, ilumina aquilo que nós acabamos de ler aqui agora. Êxodo capítulo 12, se nós olharmos
todo esse capítulo, os versos 1 a 30, nós vamos ver então a instituição da Páscoa. O povo de Israel, que agora estava frágil, cercado pela morte, sem força própria para sobreviver, assim como os peregrinos ingleses no ano de 1620. Um começo terrível, uma dificuldade tremenda. O povo de Israel, ele vivia escravo no Egito por cerca de 400 anos. E aqui nós estamos no contexto, então, irmãos, da 10ª praga. Deus havia enviado 9 pragas anteriores contra os deuses do Egito, porque as 10 pragas são isso, né? É uma resposta do Deus poderoso sobre os deuses do Egito. E durante a 10ª praga, o Senhor então dá uma ordenança aos seus servos Moisés e Arão do que eles deveriam fazer. A instrução da Páscoa, como é que deveria ser? Então o povo de Israel deveria então pegar um cordeiro puro, com cerca de 1 ano de idade, quando é a maturidade, né, é a fase adulta do cordeiro. Esse cordeiro ele não podia ter nenhum defeito e o povo deveria então sacrificá-lo, pegar o seu sangue, passar nas ombreiras e na verga das portas. Quando o anjo do Senhor passasse, então durante a noite, a casa que tivesse o sangue do cordeiro, o Senhor passaria por cima. O primogênito não seria sacrificado. A Páscoa foi instituída, meus irmãos, para mostrar que a salvação não vem do esforço humano, mas a graça de Deus, que livra o seu povo mediante o sangue do Cordeiro, mediante o sangue nos umbrais, nas ombreiras. A Bíblia revela essa verdade: onde há sangue do Cordeiro, há livramento, onde há sangue do Cordeiro, há a verdadeira vida. Eu gostaria então de convidar vocês a nós refletirmos sobre o seguinte tema: das ombreiras à cruz, o sangue que nos liberta. Das ombreiras à cruz, o sangue que nos liberta. E o primeiro ponto que nós refletiremos nessa noite, meus irmãos, é o sangue que liberta da escravidão. O sangue que nos liberta de uma vida escrava, o sangue que liberta da escravidão. O capítulo 12 de Êxodo conduz à última noite do povo de Deus no Egito. A última noite que o povo de Deus passou como cativo, como escravo do Egito. Faraó, teimoso e repetidamente, ele se recusa a deixar o povo sair do Egito. Deus então faria ali o seu último juízo. O povo, obedecendo então a voz de Deus, mataria um cordeiro puro, e o sangue do cordeiro livraria o povo de Israel. O anjo da morte passaria pelo Egito e morreria todo primogênito que não tivesse o sangue nas portas das casas do Egito. O povo recebeu essa instrução. Nenhum outro animal serviria. O cordeiro teria de ser sem mancha, sem defeito, precisava ter 1 ano. O anjo da morte passaria. Se nós olharmos na língua original, Páscoa significa Pesach, né? É passar por cima, passar ao largo, como foi de fato o que aconteceu. O anjo do Senhor passou por cima das casas e livrou o povo. Assim, meus irmãos, a Páscoa serve como um memorial daquilo que Deus fez para libertar o seu povo das amarras do cativeiro egípcio. A Páscoa não começou como uma festa, mas foi com sacrifício. Não começou como apenas um ato de graça, mas também juízo. Juízo sobre o Egito, onde não havia sangue. Graça sobre Israel, onde havia o sangue do Cordeiro. Salvação para Israel, onde havia o sangue do Cordeiro. O sangue obedientemente aplicado nas portas das casas do povo de Israel. O sangue era o sinal de fé. A marca que dizia: aqui a confiança no verdadeiro Deus. Aqui há povo do verdadeiro Deus. No Antigo Testamento, irmãos, o sangue ele tem um significado profundo e sagrado.
Na verdade, por toda a Bíblia, mas no Antigo Testamento especificamente, aqui nos 5 primeiros livros, a gente vai ver muitas e muitas vezes sendo tratada essa figura trazida ao povo, é a figura do sangue. Quando o sangue, a vida, a carne, o sangue está na carne, então o sangue simboliza a vida. Quando o sangue era derramado sobre o altar, significava que uma vida inocente estava sendo oferecida no lugar de uma outra vida. A gente vai ver que o sacerdote, ele então oferecia o sacrifício ao Senhor no tabernáculo, no templo, trazendo então expiação entre Deus e o homem, reconciliação entre Deus e o homem, entre o homem e Deus. Meus irmãos, e aqui a gente pode ver claramente que toda a Escritura aponta para Jesus Cristo, o Cordeiro Santo, puro, imaculado, sem defeito. A gente pode ver que Deus, então, em sua graça, Ele aceita, pelos pecados de muitos, Ele aceita a vida de um substituto, só que não pode ser um substituto qualquer. Não é um substituto qualquer, é um substituto certo, é um substituto dado por Deus. Recentemente eu assisti uma série, pela segunda vez, uma série documental, chamada 3 toneladas, não sei se alguns dos irmãos já assistiram. Ela relata então o assalto ao Banco Central de Fortaleza, quando um grupo de homens cava silenciosamente 80 metros por debaixo de Fortaleza, até chegar aos cofres do Banco Central. Aqueles homens buscavam então a liberdade financeira, status, poder. Eles queriam muitas coisas. No fim eles conseguem então chegar ao bendito cofre. E eles conseguem fazer o maior roubo, o maior assalto que se tem notícia no nosso país. Eles roubam cerca de 160 milhões, 3 toneladas de dinheiro vivo. A fuga deles parecia perfeita. A fuga para uma passagem para a liberdade, mas o peso da culpa e as consequências vieram. Eu assisti essa série e eu achei bastante interessante, meus irmãos, a ação da polícia, né? Quando eles vão pegando aqueles ladrões, eles vão pegando um a um, e eles pegaram gente por todos os cantos do nosso país, inclusive bem aqui perto da gente. Um dos líderes da quadrilha foi pego aqui pertinho da gente. E esse rapaz, esse homem, já um senhor, quando ele é pego, ele ali numa conversa, e eles filmaram essas partes, ali numa conversa com os policiais, ele falou: olha, ainda bem que vocês me pegaram, porque eu não aguentava mais fugir. Eu não aguentava mais sofrer. Esse homem, ele tinha loja de venda de carro aqui. Era alguém que tinha, então, dinheiro. Esses ladrões, eles foram sendo pegos um a um. E é interessante, de fato, a ação da polícia. A gente vê que esses homens, eles buscaram uma liberdade onde eles não poderiam encontrar. Em dinheiro, em poder, em fama. Agora vencemos o sistema. Agora estamos, como diz aí no linguajar popular, por cima da carne seca. Mas a gente viu que eles sofreram. Enquanto ladrões cavam o túnel para escapar da lei, para serem fora da lei, para serem aí tidos como milionários, pessoas que se deram bem na vida, o povo hebreu atravessou o deserto guiado por Deus. 40 anos. 40 anos que começa aqui, Êxodo capítulo 12. A instituição da Páscoa, meus irmãos, nos lembra que a verdadeira liberdade não vem de fugir, mas de ser liberto. A verdadeira liberdade vem do sangue. O sangue não só livrou o povo da morte, ele fez o anjo do Senhor passou a largo sobre as casas do Egito. Ele inicia aqui uma jornada de liberdade, não apenas uma jornada de alívio. Muitas vezes, irmãos, nós estamos procurando alívio, mas a verdadeira liberdade, o verdadeiro alívio só vem através do sangue do Cordeiro. Cristo não morreu apenas para te perdoar dos teus pecados, mas para te tirar do domínio do pecado, para te tirar das amarras do pecado, do cativeiro do pecado.
O sangue colocado nas portas não era simplesmente para que o povo tivesse uma noite de alívio, para que o povo tivesse um momento de alívio, mas para que tirasse o povo da escravidão. Cristo não morreu apenas para nos livrar dos nossos pecados, mas para nos tirar do domínio do pecado, para nos dar vida, verdadeira vida. Por isso, meus irmãos, há vícios que precisam ser extirpados do nosso meio, medos que muitas vezes nos corrói, ansiedade que muitas vezes ocupa o nosso coração constantemente. Portanto, meu irmão, minha irmã, confesse os seus pecados ao Senhor, se santifique dia após dia, caminhe como alguém que de fato foi liberto da escravidão. A gente vai ver ao longo da história que o povo foi liberto, e o povo andava pelo Egito, e muitas vezes esse povo murmurava, esse povo tinha saudade da época de escravidão. Meus irmãos, como a gente tem visto isso nos nossos dias, crentes que têm saudade da época de escravidão, da escravidão do pecado, da lama do pecado. Então, em primeiro lugar, nós vimos que o sangue nos liberta da escravidão. E em segundo lugar, nós veremos que o sangue revela quem nós somos. No Egito, o sangue nas portas servia como um selo de pertencimento. A casa que tinha o sangue era reconhecida por Deus como sua. Não era sobre perfeição dentro da casa, mas sobre a marca que estava sobre aquela casa, ou seja, a marca do sangue. É possível, meus irmãos, ao olharmos para a história desse povo e a gente ver mais ou menos como é que era a conduta do povo de Israel, é possível que muitos deles não tenham obedecido à ordem do sangue nos umbrais. Apesar da Bíblia não nos mostrar isso, apesar da Bíblia não nos falar sobre isso, o texto bíblico não fala explicitamente sobre isso, mas ao estudarmos sobre o povo do povo de Israel aqui nessa época, a gente vai ver que esse povo era de dura serviço. Era um povo que não era fácil. É possível que alguns deles não tenham obedecido à ordem que Moisés e Arão estavam trazendo do próprio Deus. E aquela noite, irmãos, foi uma linha divisória dentro do próprio Israel. Não só entre hebreus e egípcios, mas dentro do próprio Israel, onde muitos creram e muitos duvidaram. E aqui a gente pode trazer para os nossos dias, muitos daqueles que muitas vezes estão ladeando, andando junto com a gente, não são de fato o povo de Deus. Pela fé, diz Hebreus capítulo 11, versículo 28, pela fé celebrou Moisés a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhe tocasse, ou seja, o destruidor dos primogênitos não iria tocar onde o sangue do cordeiro estivesse. O texto aqui fala da fé de Moisés, né? Ele não vai falar da fé de todo o povo. O próprio Deus propicia os meios para que o seu povo seja salvo. Essa é a mensagem do Evangelho, meus irmãos. O próprio Deus propicia os meios pelos quais o seu povo será salvo. Se nós olharmos para toda a história da Bíblia, a gente vai ver que logo após Adão e Eva pecarem, o que o Senhor faz, né? Quando eles estão ali envergonhados pelo seu pecado, o Senhor então mata um animal, tira o couro e faz roupas para aquele casal. O sangue, o sacrifício. A gente vai ver que quando Deus então testa Abraão, olha Abraão, agora você vai sacrificar o seu filho Isaque, você vai levar ele para o monte, você vai matar. E quando, todos nós conhecemos, grande parte dos irmãos conhece a história, quando Deus então vê que Abraão vai de fato matar Isaque, fala, não precisa Abraão. A gente lê logo em seguida no texto que ao olhar para um arbusto próximo, Abraão vê então um cordeiro pronto para o sacrifício. O Senhor propicia, irmãos, a salvação. O sangue nas ombreiras não identifica que aqueles que residiam ali na casa eram perfeitos, ou que eram merecedores, mas que Deus teve graça e misericórdia sobre aquele povo. O sangue sobre a porta dizia, aqui há obediência, aqui há vida, aqui há povo de Deus. Particularmente, eu já falei isso para os irmãos, eu gosto de ver muito sobre histórias de adoção, ler sobre histórias de adoção, e eu confesso para os irmãos que eu gosto bastante, e algumas vezes eu até me emociono vendo esse tipo de história. E recentemente eu vi uma história de uma menina
por volta de 12, 13 anos de idade, e todos nós sabemos que uma criança com 12, 13 anos de idade, provavelmente ela não vai ser adotada. E um casal então decide adotar aquela menina, e aquela menina sai do cartório com seus pais, ali agora, com um registro, uma certidão em mãos, e aquela menina chora copiosamente. E alguém que estava filmando chega perto e pergunta: por que você está chorando? Ela mostra a certidão e fala: agora eu tenho um nome, agora eu tenho um pai, agora eu tenho uma mãe, agora eu tenho uma casa, agora eu tenho um lar. Meus irmãos, nós éramos como essa menina. Nós não tínhamos para onde ir, nós não tínhamos um lar, nós não tínhamos um pai, e Deus se fez esse pai, Deus se fez esse adotador, né? Assim, se assim podemos dizer. Deus se fez pai. Nós éramos órfãos espirituais, rebeldes, distantes de Deus, mas o sangue de Cristo nos adotou definitivamente. Ele não nos recebeu porque nós éramos bons ou porque estávamos na idade boa para ser adotados, mas Ele nos recebeu porque Ele é misericordioso, gracioso, bondoso. Em amor Ele nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Efésios capítulo 1. O sangue de Jesus é a garantia eterna da nossa filiação, o selo que confirma que nós pertencemos então à família de Deus. Mesmo quando nós falhamos, meus irmãos, Deus olha para nós e fala: você é meu filho, e nada vai mudar nisso. Você continua sendo meu filho. O sangue aponta então, irmãos, para uma nova identidade. Após aquela noite, o povo hebreu não era mais escravo. Agora aquele povo era uma nação santa, separada, um povo de propriedade exclusiva de Deus, um povo marcado. Deixe, meu querido, que o sangue defina a sua identidade, não o que você fez, mas o que Ele fez na cruz. O sangue derramado na cruz, caminhe com a consciência de alguém que é marcado pela aliança, não alguém condenado pela memória. Eis que tudo se fez novo. Muitas vezes a gente se martiriza, a gente sofre pelo nosso passado, a gente sofre por algo que a gente cometeu lá no passado longínquo. Não deixe que isso te defina. O sangue de Cristo é que nos define. O sangue de Cristo é que diz quem nós somos. Nas decisões do dia a dia, pergunte ao Senhor: eu estou agindo como quem foi liberto, ou ainda como alguém que ainda está preso, como alguém que ainda está amarrado ao pecado? Meus irmãos, depois de nós refletirmos então sobre a escravidão, e sobre agora no ponto 2, sobre o sangue que revela quem nós somos, em terceiro lugar nós vamos refletir sobre o sangue que nos dá uma nova vida. O sangue que nos dá uma nova vida. Nós podemos ver aqui nesse texto da instituição da Páscoa, dos versos 1 a 20, Deus ele dá instruções claras a Moisés e Arão, de como eles deveriam proceder. Do verso 21 para frente, então nós vemos que o povo obedece ao Senhor, o povo entende o plano de Deus, pelo menos a grande maioria, e se cumpre aquilo que Deus havia prometido, que o povo seria liberto. O povo apenas não ouviu, mas fez exatamente como o Senhor mandou. E por isso experimentou a libertação, a proteção e o começo de uma nova vida. Uma nova vida. Podemos então aqui, meus irmãos, ver o resultado disso. O povo sair do Egito como Deus havia prometido, conduzindo-os então à terra prometida. O sangue nas ombreiras livrou-os da morte, trouxe libertação. Assim como o sangue derramado na cruz livra-nos da morte eterna e traz para nós libertação. No ano de 2010, no Chile, aconteceu um dos maiores resgates, os mais marcantes da história moderna. 33 trabalhadores mineiros que trabalhavam em uma mina ficaram soterrados na mina de San José, no Chile. Eles ficaram 70 dias a 700 metros de profundidade, irmãos. 70 dias. Durante esse processo, um engenheiro-chefe, então, declarou algo, marcante em uma entrevista. Lá embaixo não havia oxigênio, nem luz, nem esperança. Eles precisavam de algo de fora para dar vida a eles novamente.
Cada cápsula que nós enviávamos para eles, com oxigênio, comida, água, simbolizava a vida, simbolizava que a vida vinha de fora, algo que eles não podiam produzir por eles mesmos. Mas houve algo ainda mais interessante. Um homem chamado José Henriques era cristão e ele organizou ali uma espécie de igreja, tinha reuniões de oração diariamente com aqueles mineiros ali. E quando aquele homem foi resgatado, então ele falou: lá embaixo nós morremos e Deus nos deu uma nova vida. Assim é conosco, meus irmãos. Nós morremos e Deus nos deu uma nova vida. Nós estávamos presos no buraco do pecado, sem ar, sem luz, sem saída, mas o sangue de Cristo que veio de fora, do alto, nos deu uma vida, uma nova vida. Nós não fomos apenas salvos, somos ressuscitados espiritualmente. O sangue do Cordeiro é essa cápsula que veio do céu, que desceu do céu e trouxe vida onde só havia morte, onde só havia destruição. O sangue do Cordeiro é o que traz esperança, uma nova vida, o resgate que Deus enviou do alto. Quando nós não podíamos mais fazer nada, quando nós não tínhamos mais esperança aqui embaixo, Deus então manda seu filho, seu único filho, trazendo então esperança, trazendo vida, uma nova vida, verdadeira vida. Quem é alcançado então pelo sangue de Cristo, deixa de ser escravo do pecado e passa a ser filho de Deus. Jesus Cristo, a esperança, o Filho de Deus. O sangue então nos define, o sangue das ombreiras, o sangue da cruz. Para concluir, meus irmãos, naquela noite no Egito, o sangue nas ombreiras salvou famílias da morte. Na cruz, o sangue de Cristo salva pecadores da condenação eterna. O mesmo Deus que viu o sangue e poupou o seu Filho, continua olhando para o sangue de Cristo na cruz, que cobre os nossos pecados e continua nos livrando. Naquela noite no Egito, o sangue nas portas revelou quem era Deus, o Deus dos hebreus. Na cruz do Calvário, o sangue na cruz revela quem é salvo pelo Deus dos hebreus, agora o nosso Deus. No Egito, o sangue fez o anjo passar por cima das casas. Na cruz, o sangue faz a ira de Deus passar de nós, ou seja, nós somos livres da ira de Deus. No Egito, o sangue libertou o povo de uma escravidão física. Na cruz, o sangue nos liberta de uma escravidão espiritual. Tudo o que o Cordeiro fez naquela noite, meus irmãos, apontava para o que o Cordeiro faria eternamente. Jesus Cristo. Meus irmãos, ao olharmos para um texto tão rico, nós podemos então tirar muitas conclusões para as nossas vidas. O sangue do Cordeiro é que nos lava, é que lava-nos do pecado, lava-nos da astúcia do inimigo. O sangue colocado sobre nós. Que Deus te abençoe, que Ele te cubra do sangue do Cordeiro, o sangue que nos livra da morte, o sangue que nos dá uma nova vida, a vida verdadeira em Cristo. Das ombreiras do Egito à cruz do Calvário, o sangue que liberta o povo de Deus. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Santo Deus, Pai querido, nós rendemos graças ao Teu nome. Te agradecemos, ó Deus, pela Tua bondade, a Tua fidelidade, o Teu cuidado e o Teu amor. Obrigado, ó Deus, pelo sangue do Teu Filho derramado na cruz. Nós não somos merecedores, ó Deus. Mas o Senhor se fez benevolente, gracioso para conosco. E nos livrou então, ó Deus, das amarras do pecado. Nos livrou, ó Deus, de uma vida de escravidão. Nos livrou, ó Pai, de uma vida perdida. E nos deu vida. Nos deu vida juntamente com Cristo. Nos fez co-herdeiros, nos fez Teus filhos. Nós fomos então adotados.
e agora nós podemos dizer que temos um lar, agora nós podemos dizer que temos uma casa, que temos um pai, uma mãe, agora nós temos vida. Obrigado, ó Deus, porque sempre o Senhor providenciou os meios para que os teus filhos então fossem alcançados. Não depende de nós, ó Deus, não está em nós o querer, o realizar, mas em Ti. E nós te pedimos então, ó Deus, que o Senhor continue derramando da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu amor sobre o Teu povo. Ó Deus, nos purifica com o sangue, nos purifica com o sangue do Cordeiro, nos purifica com o sangue que foi derramado na cruz, que ao passar, ó Deus, que o Teu anjo, ao passar por nós, veja que nós somos Teu povo, que somos Teus filhos, Teus eleitos, e que o Senhor nos guarda, e que o Senhor caminha conosco. Rendemos graças ao Teu nome, ó Deus, agradecidos por tudo aquilo que o Senhor tem feito, agradecendo, ó Deus, por essa noite, esse momento, ó Deus, em que pudemos nos reunir aqui na Igreja Presbiteriana do Lago Azul, que possamos sempre nos alegrar em estarmos aqui, que possamos sempre, ó Deus, sentir, ó Deus, prazer, e também sentirmos, ó Deus, que é um privilégio estarmos aqui na igreja, podermos estar aqui em comunhão. Continua abençoando o Teu povo, ó Deus, como o Senhor tem feito desde sempre, desde o Éden, e como o Senhor fará eternamente, como está prometido na Tua palavra. Continua nos abençoando, Pai. Abençoa o Teu povo. Nós pedimos que o Senhor nos dê uma excelente semana na Tua presença, que ao sairmos daqui, ó Deus, possamos refletir sobre a Tua graça, sobre o Teu amor, e que isso possa permear em nossa semana. Ó Deus, livra-nos do pecado, livra-nos, ó Deus, das amarras da escravidão do pecado, livra-nos do homem mau, livra-nos, ó Deus, das dificuldades, mas se elas vierem, ó Deus, que nós estejamos preparados, que nós estejamos alicerçados em Ti, e que o Teu amor nos cubra, que o Teu sangue nos cubra. Rendemos graças ao Teu nome, oramos agradecidos no santo e bondoso nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Está encerrado.